Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos estar decorando esse bolinho, pessoal, massa de chocolate. E se eu não me engano, é recheio de mousse de maracujá, tá bom? Como vocês sabem, eu sempre faço a edição, né, da voz depois. Então não é sempre que eu lembro direitinho o recheio, tá? Esse bolo aqui, ele serve em torno de 40 a 45 pedaços de bolo, tá? A gente vai fazer decoração nesse bolo, tanto na parte de cima, né, com bico de confeitar, quanto nas laterais. Então, eu vou apenas fazer uma pré-camada bem fininha, tá bom? Como vocês já estão acompanhando aí nos meus vídeos, quando a parte de cima do meu bolo ela não vai decoração de bico, eu faço uma pré-camada mais grossa, né, para cobrir todo o farelinho do bolo em cima. E nas laterais eu faço uma pré-camada bem fininha. Aqui no caso vai uma pré-camada bem fininha em todo o bolo, porque a gente vai trabalhar com bicos de confeitar, tá bom? No bolo todo. Pessoal, se vocês escutarem algum barulhinho de fundo, tá tendo uma obra aqui na minha vizinha e às vezes acaba fazendo barulho e pode interferir alguma coisa no vídeo, tá bom? Eu peço desculpa pra vocês. Vou dar aqui uma aceleradinha aqui pra vocês no vídeo, tá, pessoal? Tô fazendo uma pré-camada como eu sempre faço. Essa pré-camada, como eu sempre falo nos vídeos, ela serve tanto pra nivelar o bolo, tanto pra grudar todo o farelinho possível aí que possa vir atrapalhar na nossa decoração, tá bom? Então, vou acelerar aqui um pouquinho só para o vídeo não ficar muito longo. Como vocês viram aí no vídeo, o tema é de caminhão. Então, eu quero fazer como se fosse uma estrada em cima do meu bolo, tá? Então, com o auxílio de uma faca, tá? Pode ser de um palito de dente, qualquer coisa que seja pontudinha pra gente fazer essa marcação, tá bom? Eu vou fazer uma marcação como se fosse uma estrada, tá bom? Eu fiz aí a primeira vez, não deu certo porque ficou torto. Então, passei a espátula aí só pra dar uma apagada. Vou fazer novamente, tá bom? Fazem com cuidado, é só uma marcação, não precisa cortar o seu bolo, tá? É só uma marcação mesmo, pra depois a gente vir fazendo essa estradinha, tá bom? Mais pra frente aqui no decorrer do vídeo, eu vou falar mais um pouco sobre essa estradinha e dar algumas dicas pra vocês, tá bom? Vamos lá, minha filha, tô ainda aqui fazendo a estradinha, pessoal, já vou terminar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, de pertinho, pra vocês verem como que ficou essa marcação. Tenta deixar essa marcação bem centralizada, tá bom? Ela não pode ficar torta, tá? Ela tem que ficar bem no meio aí do bolo, tá bom? Agora a gente vai começar a fazer a nossa lateral. Esse daqui é o bico folha, tá? Eu tingi meu corante com esse... Meu chantilly com esse corante, tá? É azul jeans, o azul... corante azul líquido, tá bom? Não foi o em gel, foi o líquido. Pra fazer esse trabalho, gente, é bem simples, é aquele bico que solta bem pouquinho chantilly e é bem facinho de usar, tá? Eu encosto o bico no comecinho do meu bolo, aperto e vou subindo, tá? Esses babadinhos que ele vai formando, ele faz sozinho, tá? Você não precisa ficar movimentando a sua mão pra baixo, pra cima, pra formar esses babadinhos não, tá? Você só aperta, você encosta seu bico aí no comecinho do bolo, aperta e vai subindo, tá bom? Eu vou fazer esse trabalho em toda a parte de cima do meu bolo, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem estar usando outras cores para fazer esse bolo. Vocês vão ver que no resultado final do bolo, pelo menos na minha opinião, ficou um bolo meio que apagado, sabe? Eu acho que podia ter dado um pouco mais de vida pro bolo, tá? Mas eu segui as cores que a cliente me pediu, tá? Por isso que ficou dessa forma, mas de qualquer forma ficou um bolo bem bonito, bem interessante, tá? Eu gostei, foi o primeiro modelinho de bolo que eu fiz assim com estrada, tá bom? Então, eu vou continuar aqui passando o meu chantilly em toda a lateral e já volto aí com outro passo da decoração, tá? Vou dar mais uma aceleradinha aí no vídeo.
Agora, pessoal, com o bico 4B e na cor cinza, eu vou fazer um acabamento aí na parte de cima, tá? Esse acabamento é opcional, vocês vão ver que eu vou colocar coco ralado aí em cima, e aí eu resolvi fazer um acabamento para ficar um trabalho melhor, tá? Mas é opcional, se você quiser deixar assim e só colocar o coco por cima, pode colocar que não tem problema, tá? Eu achei que seria melhor fazendo esse acabamento. Esse acabamento é bem simples com o bico 4B. Eu tô movimentando, eu encosto o bico de confeitar no meu bolo, vou pressionando e vou fazendo um movimento curto de vai e vem, tá? É um movimento bem curto. Quando chega aí na emenda da nossa estradinha, eu pulo, tá? Eu vou deixar o caminho aí da estrada, tá bom? Isso tanto do lado de trás do bolo como o lado da frente. Quando chegar aí na linha que a gente fez da marcação da estrada, eu paro, pulo a estrada e continuo. Esse movimento de vai e vem que eu tava falando é bem curto, tá bom? Vai formar como se fosse umas ondinhas, mas umas ondinhas bem curtas, tá? Se você quiser, você pode aumentar, né, o movimento do seu braço e as ondinhas vão ficar maior, tá bom? Mas eu fiz assim que é só pra fazer um acabamento mesmo. Agora, pessoal, com o mesmo bico, eu vou tá usando pra fazer a estrada, tá bom? A estrada, pessoal, eu vou fazer pitanguinhas, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês? Eu pesquisei bastante antes de fazer esse bolo e eu vi que tem gente que faz essa estrada de granulado de chocolate e aí a estrada fica marrom. Eu vi gente fazendo essa estrada com ganache de chocolate e aí você pode pintar a sua ganache de preto. Vi gente fazendo de pitanguinhas mesmo, mas na cor preta, tá? Eu acho que aí se fosse preto ia dar um destaque maior, só que a cliente ficou com medo de ficar amargo, então a gente preferiu fazer na cor cinza mesmo, tá? Pra evitar que ficasse amargo. Então tem várias formas de você fazer essa estradinha, dá pra você fazer com granulado, com ganache, tem muitos jeitos de fazer, tá bom? Eu resolvi fazer aí de pitanguinha mesmo, de chantilly, e na cor cinza para não ficar amargo, tá, pessoal? Gente, corante preto, você misturou com chantilly, até ele ficar na cor preta, possivelmente ele vai ficar amargo sim, tá? Às vezes a gente fala que não, coloca um pouquinho de leite condensado, aí coloca isso, coloca aquilo, que não fica. Gente, tem vezes que fica assim, tá? Depende da marca, depende do paladar do cliente, vai de paladar para paladar, tá? Então, para evitar, quando a gente pode evitar, a gente evita, tá? E aí, no caso, por isso que eu fiz na cor cinza, tá? Eu fui fazendo as pitanguinhas, uma do ladinho da outra, tá? Sem segredo, apenas uma do ladinho da outra, tá? Pra evitar que ficasse com buracos, tá? E aí, agora eu vou mostrar o outro passo da nossa decoração. Eu acabei não gravando, mas eu fiz o rodapé do meu bolo, tá, pessoal? O rodapé eu usei a mesma cor, tá? É a cor cinza. Pra chegar nessa tonalidade de cinza, eu fui colocando algumas gotinhas de preto, tá? E eu fiz com o mesmo bico que eu usei na parte de cima, que é o bico 4B, tá bom? Agora, pessoal, ao redor aí onde tá branco, ao redor da nossa estradinha, eu queria fazer graminhas, tá? O que eu pensei? Vou fazer graminha de uma forma diferente. Eu peguei aí coco ralado, eu não sei a quantidade, tá, gente? Foi por olhômetro, mas eu peguei o coco ralado, fui colocando gotinhas de corante em gel verde e coloquei tudo dentro de um saquinho e fui assim, ó, apertando, massageando ele para poder pegar as cores, tá? Tanto o corante quanto a quantidade de coco, gente, eu fui colocando por olhômetro, tá? Não tem uma medida certa, não. Se você for fazer esse trabalho, você vai colocando aos poucos, vai massageando bem pro corante pegar bem no coco, tá? Não vai colocando uma quantidade muito grande, não. Vai colocando aos poucos, tá? Agora eu coloquei aqui no potinho pra me auxiliar e com auxílio da colher eu vou colocando no meu bolo, tá? Eu fiz dessa forma, gente, mas vocês podem estar fazendo diferente. Como eu disse pra vocês podem estar fazendo a estrada, por exemplo, de granulado de chocolate, né? O granulado marronzinho. E os matinhos você faz com um bico chuveirinho, também fica bem legal, tá? Mas aí eu quis fazer um pouquinho diferente. Eu fiz a estrada de chantilly e os matinhos de coco, tá? Ficou um efeito bem legal, eu gostei, tá?
A graminha, o coco, como esse daí é coco fino, na verdade eles vendem como coco médio, né? Mas ele acaba sendo aquele bem fininho. Se eu tivesse o em flocos e colocasse só um pouco de coco em flocos, eu acho que ficaria legal também, porque a graminha, gente, não é padronizada, né? A graminha é uma mais alta, uma mais baixa, uma tortinha, uma reta, então não tem que seguir um padrão. Então eu acho que se eu tivesse o coco grosso também, em flocos, eu acho que ficaria um efeito legal também. Mas dessa forma ficou bem bonitinho, tá? Aqui eu fui fazendo com o auxílio da colher, tá? Pra não ficar... sabe aquela barreira que a gente fez, aquele acabamento? Eu não queria que o coco ficasse em cima dele, tá? Eu queria que ficasse um trabalho bem certinho, tá? Então, com o auxílio da colher, eu fui empurrando assim pros cantos de uma forma que não ficasse em cima, tá? Do nosso trabalho que a gente fez. Vai colocando aos poucos, gente. Às vezes eu acelero o vídeo, mas eu faço tudo com calma, tanto os trabalhos das laterais, até a pré-camada, que é uma coisa bem simples, eu vou fazendo bem devagar. Aqui eu acabo acelerando um pouquinho o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é um trabalho bem de formiguinha que a gente vai fazendo bem aos poucos, tá? Pra poder dar tudo certo. Não precisa ter pressa, tá? Vai fazendo tudo com calma, tudo com delicadeza, pra dar tudo certo no final do bolo, tá? Aqui, pessoal, você pode estar usando o garfo também. O garfo, eu ouvi falar que você consegue um efeito melhor, tá? Mas eu fui fazendo com a colher mesmo e eu gostei do resultado. Vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para vocês e já vou colocar o topper de bolo para vocês verem o resultado final do bolo, tá? Pessoal, gravei de pertinho para vocês verem como que ficou o resultado do bolo com o topper, tá bom? E para vocês verem como que ficou esse efeito da graminha com coco, tá? Eu gostei muito desse efeito do coco, eu achei que uma ideia muito boa aí que eu tive, tá? Mas aí eu deixei também sugestões de como que vocês podem fazer tanto a estrada como as graminhas de forma diferente, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e fiquem à vontade para deixar um comentário aí pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.